nada mais natural que você destruísse os privilégios e evitasse que essas mesmas instituições pudessem fazer algum tipo de oposição. A prática do catolicismo de uma forma mais ortodoxa é uma coisa, mas a presença do catolicismo na nossa vida cotidiana, ela é quase que um exercício de rotina, faz parte naturalmente dos costumes do povo brasileiro. Às vezes, esses hábitos religiosos se manifestam sem que a gente... A igreja não influenciou só a crença, a cultura dos brasileiros. Ela também esteve presente em momentos importantes da história do Brasil, desde a chegada dos portugueses, passando por revoluções, ditaduras, até os dias de hoje. Saudações, amigos e queridos. Bom vê-los novamente e de volta aqui às confissões nesse período que a gente tem trabalhado e dividido aqui essas informações literárias, trabalhando sobre o tema da felicidade. Ao lado nós temos as representações de espaço, de tempo e também da nossa amiga virtual, só de olho nas nossas ideias e nossas intenções. Pois bem, nós propusemos de trabalhar o tema da felicidade, afinal, quem não gosta de ser feliz ou ao menos tenta em querer ser feliz? Para isso, a gente achou nas Confissões de Santo Agostinho, esse filósofo da Idade Média, pai dos pais da igreja aí, homem muito bem inteirado sobre algumas áreas da vida. Portanto, queridos, eu desafio você a, junto com a gente, trabalhar aqui o tema da felicidade, conversando com Santo Agostinho. Vamos lá? Está preparado? Nós trabalhamos no nosso primeiro encontro que tivemos, dentro das Confissões, questão da felicidade, o quanto no primeiro livro, Santo Agostinho, ele trabalhou aí a questão do conhecer a si, para quem quer de fato entender que há um Criador diante de toda essa nossa criatura, que somos nós, né? Nós mesmos. Portanto, se buscamos a felicidade ou algo da ideia de tal que está em nossa mente, na nossa objetividade, aquilo que a gente procura na inteireza do ser, as obras de Confissões de Agostinho apresenta-se como um certo tipo de sujeito, né, voltado para essa intenção, que descobre todo o fundamento subjetivo de certeza que há em nosso coração, nos nossos pensamentos, não só como fundamento cognitivo, ou seja, daquilo que a gente pensa, mas também um fundamento moral da nossa capacidade de tratar as coisas ou de tratar o ser em si, né? Trata-se de uma obra mestra, né? Aquilo que outros se invoca ou se inspira para poder pensar em tal assunto, sobre os aspectos de modo ali como elementos que Agostinho usa, seja o seu aspecto literário, assim também como item teológico e bem filosófico, né? Afinal, Agostinho também, ele se mais era ou parecia ser, né, um específico da área filosófica de que todas as outras áreas que por ali ele acabou fazendo muito bem, e ele explora exatamente os estados interiores nas Confissões daquilo que a gente chama de mente humana, pensamento de relação mútua, exatamente entre a graça e a liberdade. A gente trabalhou um pouquinho sobre isso ali no primeiro livro, né? Sabe-se que há 13 livros, pelo menos, né,
do compêndio da coleção de Confissões de Agostinho. Nós promovemos aqui e provocamos essa ideia de você tratar de se educar mais, a buscar o conhecimento da sua felicidade nesses itens literários. Portanto, Agostinho vai subjetivamente falar um pouco de alma, graça, liberdade e tudo que o indivíduo em si, né, ele entende-se por si mesmo. Na antiguidade, em toda a aurora, né, de Agostinho, que chamamos de Idade Média ali no seu tempo, né, dentro do espaço que Agostinho vivia, ele entra na história da filosofia como o sujeito que descobre o fundamento subjetivo da certeza. É isso mesmo. Nesse sentido, esse seu pensamento tem um peso muito fincado sobre o pensamento de si, né, a verdade que estende-se até hoje, né? Até hoje, porque ele descobre, né, tal fundamento desse subjetivo da certeza como um fundamento moral. É isso como a gente vai trabalhar em cima do que podemos ler no segundo livro das Confissões de Agostinho, porque agora, queridos, ele começa a trabalhar realmente dentro das suas confissões. Ele vai começar a se entregar, né, a respeito dos seus pensamentos e experiências que ele outrora tinha e viveu, né, no passado. Portanto, o segundo livro, ele fala dos pecados de sua adolescência. Como é gostoso ver, através do pecado do próximo, ele pensar a respeito de uma transformação, né, em sua vida. E essas desordens da juventude de Agostinho, ele diz: quero recordar as minhas torpezas passadas e as depravações carnais da minha alma. Não porque as me ame de verdade, mas me faz para vos amar, ou seja, outros, pensando a respeito do que ele confessa ser tudo desandado a respeito das desordens morais que ele teve no passado. E ele diz: ó, meu Deus, como quem conversa com um superior, é por amor do vosso amor que amargamente chamo à memória os caminhos viciosos, para que me dificulte, né, ó doçura que não engana, a doçura feliz e firme, né? Consinto-me livre da dispersão em que me dissipei e me reduzi ao nada, afastando-me de vossas unidades para inúmeras bagatelas. Quantas vezes na adolescência ardi em desejos de me satisfazer em prazeres infernais. É isso mesmo, estremece Agostinho em seu pensamento, prazeres infernais, ousando até entregar-me a vários e tenebrosos amores. E amores aqui, Agostinho confabula muitas outras coisas que podemos imaginar a respeito de prazeres carnais. Ele diz: a minha beleza definhou-se e apodreci a vossos olhos, ó Deus, por buscar a complacência própria do eu e desejar ser agradável aos seus olhos, os olhos humanos, os olhos dos homens. Ele continua no tópico 2, sob a ação da carne. Que coisa me deleitava se não amar e ser amado. Gente, hoje é muito prático a gente perceber as pessoas falar do quanto se ama e que se não se amar o tanto quanto ele pretende ser amado, quem amará a ele mesmo? Isso é uma ideia muito errada, descabida e desandada que a gente percebe ao longo do tempo, né, e o espaço que as pessoas vivem, porque as suas decepções, elas são muito maiores do que as suas programações de felicidade.
E Agostinho, ele se entrega confessando que ele buscou tal felicidade baseado aqui no segundo livro a respeito do seu prazer humano, carnal, todas as suas desejáveis e desenfreada, consciência compassiva daquilo que ele imaginava intencionalmente viver, mas era infernal. Ele diz isso. Portanto, é uma confissão a um ser maior, como o ser do Criador em que ele acreditava ser agora servo. E é isso que desejamos quando conhecemos aquele que nos cria, para ser feliz para a glória dele. Portanto, nós refletimos tal felicidade e somos bem-aventurados recebendo outros tipos de prazeres ao olhar espiritual reproduzindo na vida humana. Portanto, materialize, pense o quanto Agostinho pode se confessar e entender que agora ele é tão feliz, mas sobre a ação da carne, da matéria, faz ele o homem mais infeliz em desejar tal felicidade e alegria que despreza a si mesmo tentando se conhecer. Veja, no começo, no primeiro livro, intencional, Agostinho escreve em como conhecer aquele que nos criou se não se conhecer a si mesmo, mas não é o mesmo a se entregar completamente à sua própria ação humana, mas sim sempre entendendo que Deus, ele é complacente em nos oferecer, em ser alegre na nossa materialidade, mas sim vivendo, reproduzindo a alegria dele em nós. Portanto, seja feliz, mas se integre ao conhecimento daqueles que nos indica a viver a maior felicidade. Portanto, nós agradecemos a reprodução da crítica literária baseada no tema na felicidade, conversando com Agostinho sobre as suas confissões. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima, ou melhor, o próximo encontro. Bye, bye. Você, por que você não fala? Nós estamos aqui.